Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que esteja tudo bem com sua família, espero que esteja tudo em ordem, tá bom? Estou aqui para conversar com vocês sobre a P2 que eu deixei na parte de tarefas para vocês. É a primeira vez que eu estou conversando diretamente com a turma de Cálculo 3. Eu venho gravando diversos vídeos e isso vem consumindo muito tempo, muita energia. Inclusive é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, porque a primeira vez deu tela azul, que ferrou tudo aqui o vídeo. Eu tô gravando de novo, comecei de novo o vídeo pra vocês. Então é a primeira vez que eu tô conversando diretamente com essa turma e eu queria bater um papo sobre a P2 que eu deixei pra vocês. Tá? Então vamos comentar sobre as questões, o que eu espero de vocês, o que eu quero que vocês entreguem. Vamos lá. Aqui, estou pequenininho, estou na janelinha. Maravilha, estou na janelinha. Então vem aqui comigo. Olha só. Em primeiro lugar, eu coloquei para vocês entregarem até dia 8, tá? Então, tentem respeitar esse prazo. Isso aqui é importante pra gente. Lembrando que eu coloquei que vocês podem entregar até o dia 4, eu te dou um feedback. Né? Se você entregar até o dia 4, eu digo pra vocês, tá legal, não tá legal, né? Veja que tem um arquivo, um vídeo que eu disponibilizei para vocês. Então aí lá eu explico melhor como é que funciona isso, tá? Na primeira questão, eu quero que vocês peguem essa curva e tentem justificar para mim quais dessas aqui vocês acham. Não sei se dá para ver o ponteiro. Dá para ver o ponteiro? Tá. Né? Se vocês querem que. Quais vocês querem assinalar. Professor, eu acho que essa daqui, eu acho que é essa, eu acho que é essa daqui, essa daqui. Né? Não sei. Então o que você vai fazer? Você vai justificar aqui, tá? Vai pegar, vai justificar nessa próxima página, na página seguinte, falando, olha, eu escolhi a B por quê? Porque eu plotei esse daqui, deu esse gráfico, assim, assim, assim. A não pode ser por causa disso, a E não pode ser por causa disso, a D não pode ser, e assim por diante. Tá? Isso que eu quero. Eu coloquei o seguinte, ó, utilizando o software de sua escolha, esboce o gráfico de cada uma das curvas listadas. Então, pega o da A, pega A, coloca lá no software. Tá? Eu vou recomendar para vocês o software, vou deixar aqui, ó, WinPlot. Tá? Esse software aqui ele é muito leve. Eu uso ele desde a minha graduação. E vocês podem tranquilamente esboçar a curva com eles. Para fazer esse gráfico, eu usei, eu acho que o GeoGebra. GeoGebra é outro software bacana para vocês usarem, tá? Então, uma opção seria o Implot, outra opção o GeoGebra. Tá? Agora, professor, descobri um outro software no Google. Não tem problema, pode usar. Tá? Só quero que você mostre para mim o gráfico de todas essas curvas. Colocou o gráfico aqui, maravilha, tá feita a questão. Próxima questão. Questão para calcular os limites. Tá? Então precisamos de técnicas para calcular limites. Já vimos algumas dessas técnicas. Eu posso gravar um vídeo sobre essas técnicas de novo. Algumas já comentamos. Na verdade, acho que vídeo sobre técnica de limites ainda não. Aula sobre técnica de limites ainda não fizemos. Eu tô devendo essa aula para vocês. Então, já eu gravo para vocês a aula sobre isso, tá? Então, ó, esse limite é igual a isso, 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 né? Vamos pegar esse aqui, ó, né? Esse limite limite com x, y indo para 0, 0, a função tal, assim por diante, igual a... Você vai fazer as contas para mim, tá? Justifica tudo direitinho, preste atenção na... Vou deixar anotado aqui, ó, aula sobre limites. É a aula que vem logo em seguida da aula de curvas. Fizemos uma aula de curvas, né? Vou colocar assim, em seguida, deixa eu jogar para cá, senão minha cabeça atrapalha. Em seguida da aula
de curvas. Tá? Então a aula de curvas nós fizemos presencialmente e eu estou devendo para você essa aula sobre limites. Agora, outra questão. Eu preciso dizer para qual k essa função é contínua. O que você tem que saber? Tá? A função é contínua, f é contínua em um ponto P, ponto P no caso um x e um y, um x0 e y0, tá? Ela é contínua no ponto C. Dois pontos, são duas coisas. Existe o limite da f de x, y com x, y indo para o ponto. Tá? Então, tem que existir o limite. E 2, se existir o limite, então, a segunda condição, depois de existir o limite da f de xy, com xy indo para P, tem que ser igual a f do ponto. Tá? São essas duas condições que tem que haver, né? Tem que satisfazer para que exista, para que a função seja contínua no ponto. Então, no caso, eu quero função contínua no ponto 00, ficou marcado aqui. Função contínua no ponto 00, você vai jogar a função para 00, tá? Você vai primeiro verificar se existe esse limite. De novo, aqui, ó, aula sobre limites. Aula sobre limites. Tá? Que eu vou gravar para vocês. Tá? Verifica se ele existe. Se ele existir, né, você calcula qual que é o limite e define K para que seja o próprio limite da f. Tá? E aí você vai ter que determinar se existe ou não e se existe, qual tem que ser o K para que a função seja contínua. Depois, questão 4. Questão 4, esboço de gráfico, puramente esboço de gráfico. Tá? Só esboçar. Isso daqui é a mesma matéria da P1. Matéria P1. Importante, pessoal. Olha só, vou dar uma dica para vocês. Façam esse gráfico, usem programa para fazer esse gráfico. Eu quero a resposta com o seu lápis e sua caneta aí. Tá? Então você tem que pegar, escrever, desenhar o gráfico. Mas a prova é online. Você pode pegar um outro software e esboçar o gráfico disso daqui. Tá? Agora, só de desenhar o gráfico eu não vou aceitar, porque você precisa determinar o domínio, cortes laterais, curvas de nível, o conjunto imagem, depois o gráfico. Tá? Então, se você pensar em brincar com isso aqui no software, ou no, tanto faz o Implot, de novo, ou o GeoGebra. Se você procurar no Google, eu acho que o Google vai fazer esse gráfico aqui também para vocês. Tem uma outra opção, Wolfram Alpha. Tá? Esse aqui é um site, ele vai fazer gráfico para vocês. Eu prefiro esses dois programas, tá? Mas esse site também faz. Pode ser um belo não quebra-galho. Tá? Mas, apesar de fazer o gráfico, você tem que saber, ó, domínio, cortes laterais, curvas de nível e imagem. Tá? E aí, por fim, eu deixei uma questão para vocês, que essa questão é presente para quem estava na aula sobre curvas, hein? Tá? O que acontece? Lembra que se você faz o gráfico f de t... Opa, deixa eu apagar aqui. Falei besteira. Aqui já. Né? Se você pensa na curva gama de t igual a t f de t,
se você esboçar essa curva, né, o traço da curva, o desenho da curva vai ser exatamente igual ao gráfico da F. Tá? Então, esboço da curva igual a gráfico da F. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, gama de t igual a t, vírgula, t quadrado. Então, o gráfico disso vai ficar, né, o esboço da curva é uma parábola, é o x quadrado. Tá? Então, o que eu estou falando para vocês? Se você pegar duas hastes, né, e pendura um cabo, uma corrente. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Nossa, tem um monte de coisas aqui, mas vamos ver se eu tenho algo que dê para usar. Vou pegar esse cabo aqui, ó. O problema é que esse cabo é rígido, tá? Pensa num cabo mais mole. Deixa eu ver se eu tenho um cabo mais mole aqui para vocês. Não, pior que eu não tenho, olha só. Talvez eu tenha. Não, não tenho. Vai ser horrível mesmo. Isso aqui, ó. Ah, talvez esse sirva. Eu acho que esse tá melhor. Aqui, ó. Tá? Então pega duas hastes e pendura um cabo. Olha o que tá acontecendo. Né? Olha o desenho que tá fazendo, ó. É isso aqui, ó. Tá? Dá pra ver? Dá pra ver esse desenho? Né? Se fosse uma corrente, esse cabo ainda não foi muito bom. Só tem cabos, né? Se você pensar numa corrente e pendurar ela aqui, ó. Tá? Pega uma haste aqui, uma haste aqui e pendura uma corrente. Pendurar aqui a corrente. Ela vai fazer esse desenho. Tá? Pergunta: esse desenho aqui pode ser descrito por uma curva desse tipo? Alguma coisa x quadrado? Alguma coisa x? Alguma coisa? Né? No caso, at quadrado mais bt mais c? Essa é a pergunta. Presente para quem veio na aula sobre curvas. Tá legal? Então, eu vou ver se eu consigo gravar alguma coisa a respeito para vocês, mas eu tô dando ênfase a deixar todas as turmas com as P2 em ordem. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam. É isso que eu espero de vocês para P2. Bom, só isso. Já tem bastante questão aqui para vocês brincarem. Tá? Tô devendo para vocês uma aula sobre curvas de continuidade. E depois que eu gravar essa aula, você já tem 100% aí de matéria para a P2, tá bom? Então, batemos um papo aí de 13 minutos. Tá? Um abraço para vocês e tentem me enviar a P2 antes do dia 4 para te dar um feedback. Tá? Senão, a data limite é dia 8. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo, tá? Vocês são uma turma que está um pouquinho... lógico que vocês estão malucos com todas as outras coisas, eu atrasei para publicar o vídeo para vocês, né? Mas entre em contato comigo, vamos deixar a nota de vocês em ordem. Pelo amor de Deus, isso aqui é uma bela de uma oportunidade, não vamos para recuperação, tá legal? Forte abraço para todo mundo. Até mais.